hoje para falar do banco de dados DB2. Nós vamos falar dos principais comandos que nós temos no DB2. O DB2 usa a linguagem SQL, que é usado em outros bancos de dados relacionais também. A gente trabalha numa empresa, nós temos os ADs, temos os DBAs, que criam as tabelas para a gente. Mas aqui, como é um curso para conhecimento, nós vamos ver como nós criamos banco de dados, tabelas dentro do DB2. Bom, comando para criar um banco de dados, create database, e eu coloco o nome do banco de dados. Ele fica num conjunto de discos. Esses comandos são padrão, nós temos que passar, tá? Então eu passo qual que é o store group, buffer pool. Eu tenho que saber também qual o buffer pool dos meus discos, e o CCSID nós usamos sempre o padrão ABCD. Quando nós vamos criar um banco de dados, nós só mudamos aqui o nome do banco de dados, mudamos o nome dos store groups e do buffer pool. O padrão ABCD que continua. Criamos o banco de dados. Para eu criar uma tabela dentro de um banco de dados, inicialmente eu tenho que criar um table space. Estamos dando o nome do table space e dizendo que ele é esse banco de dados, FUT DB22. Buffer pool, novamente a gente usa o buffer pool. Lock size N, rec size 4. Esses comandos são padrão. Close no. O store groups eu vou usar o mesmo que eu usei anteriormente. Área primária eu posso deixar com 48, tanto para primária quanto secundária. Costumamos usar o erase no. Percentual free, isso aqui é para quando a tabela estiver enchendo. Quando faltar 10% para encher, ele vai te avisar que está enchendo. Aí precisa aumentar os espaços. E o free page 0. Este comando vai criar para a gente um table space. Criado o table space, nós precisamos criar agora a tabela. Create table, o nome da tabela. Nosso alias aqui é DBA DB2. Vocês vão ver que a gente usa sempre esse alias. Para o nosso banco de dados é DBA DB2. Defino os atributos da tabela com as suas características. Um campo numérico small int, um campo char de 30 e assim vai. Eu posso definir se ele aceita nulos ou não. No caso aqui ele não vai aceitar nulos, mas eu posso definir null. Se eu definir null, ele vai aceitar. Reparem que eu abro o parênteses para começar o comando e fecho aqui. Depois eu vou falar em que banco de dados que eu quero criar essa tabela. E digo também qual o table space, o banco de dados e o table space. Criada a tabela. O que nós fazemos na sequência? Eu preciso criar índice. Eu crio um índice antes de criar a chave primária. Esse índice vai me servir de chave primária. Toda tabela DB2 obrigatoriamente tem que ter uma chave primária. Então eu crio o índice aonde? Na minha tabela que eu defini anteriormente. Qual o nome do índice? Uso o alias, DBA DB2 e o nome do índice, e digo qual o campo que vai ser índice, ou quais campos vão ser índice. Boto vírgula e vou colocando os próximos. O ASCII é para dizer se é ascendente ou descendente. No caso aqui é ascendente. Depois que eu criei o índice, eu dou um alter table dizendo que ele é primary key, transformando ele em chave primária. Na sequência, eu dou permissão. No caso aqui, nós estamos dando permissão aos comandos select, insert, update, delete, on, DBA, DB2 na tabela, que eu estou dando permissão, do public. Quer dizer, todos vão poder fazer o insert, update, delete e select nessa tabela. Então, esses são os principais
comandos para criar uma tabela. Sim, mas está criado, agora eu quero manipular dados. Eu uso o SQL, insert, update, delete, select, e o select, quando retornar mais de uma coluna, eu defino o cursor. E nós vamos ver também o tratamento de campo nulo e um join de tabelas, onde eu posso associar atributos de uma tabela com de outra tabela. Primeiro, nós vamos entender assim, toda tabela ela tem uma DCLG, seria o layout do arquivo, onde eu tenho todos os atributos, o tipo e o tamanho. Aqui nós temos os atributos em SQL, mas quando eu for usar no COBOL, por exemplo, eu tenho que ter no formato COBOL. Aqui ele repete os atributos todos no formato COBOL. Essa é a DSLGen que eu preciso copiar para dentro do programa para poder utilizar a tabela. Como que nós fazemos isso? Seja ele um programa COBOL, Assembly, IMS, eu tenho que copiar o SQLCA. SQLCA tem todas as variáveis que o DB2 usa, tá? E ele faz atualizações em tempo de execução nessas variáveis. Eu tenho também que copiar a DCLGen da minha tabela. O comando exec SQL inclui a área, no caso aqui é DCLGen. A cada comando eu posso testar as variáveis que ele atualiza, no caso aqui o SQL Code para ver se deu erro ou não. Comando insert. A sintaxe do comando insert é a seguinte: primeiro eu ponho o exec SQL dentro da linguagem que eu estou trabalhando, né? Nós já falamos COBOL, Assembly, IMS, Telon, sei lá o que for. Aí eu ponho insert into o alias da minha tabela e o nome da minha tabela. Abro parênteses e coloco todos os campos que eu vou inserir dados. Claro que o ideal é colocar todos os campos, mas tem tabela que eu vou inserir parcialmente. Então eu posso omitir alguns campos. Não posso omitir a chave primária. Aí ele vem, values. Repare que o values eu tenho 2 pontos. Esse 2 pontos é para dizer para ele, olha, essa variável não é uma variável DB2. É uma variável do programa que você está usando. Então ele vai procurar lá na área do programa as variáveis. São variáveis Rust que nós chamamos. End exec para encerrar o comando insert. Aí ele insere os dados na tabela. O comando update. Eu não posso dar o update na chave primária também. Update. Qual o comando update? Reparem que a chave não está aqui. Então, exec SQL, update, o alias e a tabela, set. Aí eu vou colocar o campo do SQL, os 2 pontos e o campo que é da variável Rust do programa, que já deve estar carregada com o novo valor. Coloco para todos os campos e ponho qual a cláusula que eu quero, quando o K de matric foi igual a matric. É claro que eu carreguei nesse K de matric aqui o valor da matrícula que eu quero atualizar. E ele vai lá e atualiza os campos. Comando delete. O delete é mais simples, gente. E também a gente tem que tomar cuidado. Se eu omitir a cláusula where, por exemplo, delete from DBA DB2 o nome da tabela, ele deleta todo mundo da tabela. Tomemos muito cuidado. Também, para quando usarmos aqui o where, a gente usar uma chave, né? Por exemplo, where nome igual Maria. Ele vai deletar todas as Marias, tá? Então tome cuidado, tá, com essa cláusula. SQL delete from a tabela, né? O alias e a tabela. O where, o campo, a condição. Pode ter vários campos aqui de condição. E end exec. Select simples. Exec SQL select, eu posso pôr todos os campos. Ao invés de pôr todos os campos, eu posso pôr asterisco aqui. Select asterisco, não preciso pôr campo nenhum, dizendo a todo mundo. Mas algumas empresas não adotam trabalhar com asterisco, mesmo que vá selecionar todos. E into, eu coloco a área
né, as variáveis Rust. From, o meu alias é a minha tabela, né? Qual é a tabela? E a cláusula. Tá vendo que aqui eu estou usando a minha chave primária que nós definimos lá. Então ele vai retornar um registro somente. Retornando um registro, esse comando vai funcionar normalmente. Se retornar mais de um, e eu não quero definir cursor porque eu quero um só, eu posso usar o fetch first, um rows only. Tá? Ele traz, mesmo selecionando vários, ele traz um só, o comando funciona perfeitamente. Mas quando eu tenho vários registros que ele me retorna, eu tenho que definir cursor. Lá na working, no caso do COBOL, né, eu vou declarar um cursor. Eu dou o nome do cursor e digo que ele é cursor para select, o comando que eu quero fazer select, from a tabela, o eles é a tabela, where a cláusula. Tá vendo que ele está definido maior aqui? O maior vai trazer um monte. E eu posso ordenar por qualquer atributo que eu tenha. E eu posso colocar ascendente ou descendente. Aqui é o segundo cursor, porque digamos que a gente vai fazer paginação. Uma hora eu quero pegar maior, uma hora eu quero pegar menor. Então eu defino dois cursores para a mesma tabela. Quando eu quero voltar os registros, eu uso esse segundo cursor. Quando eu quero avançar, eu uso o outro. E em ambos os casos, eu preciso pôr um exec.sql open do cursor. Eu preciso abrir o cursor. Preciso no final fechar, né, exec.sql close do cursor. E a cada item, a cada coluna que ele trouxe, a cada linha, eu preciso dar um fetch. Então exec.sql fetch no cursor into as áreas, tá vendo que é com 2 pontos, né? São as variáveis Rust, tá? É onde ele vai colocar. Ok? Então esses são os principais comandos do DB2. Insert, update, delete, select. Sempre select com cursor. Também, quando eu for trabalhar esses comandos, pode acontecer da minha tabela aceitar nulos. Então eu tenho que definir, no caso do COBOL, uma variável nulo, S9 de 4 comp, para tratar a nulidade. E quando eu der o fetch, por exemplo, no nosso caso aqui, o null CPF aluno é que aceita nulo. Reparem que eu tenho vírgula aqui antes. Para colocar o campo que vai tratar nulidade, eu não coloco a vírgula. Ele fica junto, porque ele vai pôr o campo aqui e o valor da nulidade aqui dentro. Só ponho vírgula depois. E depois de feito o fetch, eu pergunto por esse campo. Se ele for menos 1, quer dizer, menor que 0, menos 1 é menor que 0. Então, este campo está com um valor nulo, está com um valor que não pode ser trabalhado pelo meu programa. O que nós fazemos? Movemos 0 para esse atributo. E toda vez que eu coloco o campo, eu posso usar a cláusula off. Off, qual é a tabela que eu estou me referenciando a esse campo? Quando eu tenho várias tabelas em DB2, eu posso fazer join de tabelas. Quer dizer, fazer uma associação das duas tabelas. Trazer registros que tenham nas duas ou que tenha somente em uma delas. Para isso eu uso o comando join. Teríamos que aprofundar um pouco mais nesse comando, que ele é um pouco complexo. Mas aqui, ó, eu estou fazendo a join de duas tabelas e neste comando eu estou selecionando apenas quem exista na tabela A e na B. Ou só na A ou na A e na B. Quem existir só na B eu não trago. Então é o primeiro caso. O segundo caso é o inverso. Se existir na A, eu não trago. Mas se existir na A e na B,
eu trago. Se existir só na B, eu seleciono também. Aqui, no meio aqui, eu só trago aqueles que existam em ambas as tabelas. Aqui, eu só trago os que não existam na B, nem na junção da A com a B. E a mesma coisa aqui, que não existam nem na A, nem na junção da A com a B. Aqui, trago os que existirem em qualquer uma delas. Aqui, olha que interessante esse último. Eu só trago os que não forem comuns. Quer dizer, só tem na A, eu trago. Só tem na B, trago também. Então, esses comandos vale a pena depois estudar com mais propriedade. O banco de dados DB2 é um banco de dados relacional em que normalmente nós usamos no mainframe. Se vocês quiserem mais informações, quiserem se aprofundar em elaborar programa, criar tabela, peguem aqui no curso de mainframe, o curso de DB2 lá no mainframe. Obrigado, alunos, e até a próxima.